Bom dia a todos. Vamos começar o nosso fórum sobre as novas regras eleitorais. E esse evento foi organizado pelo Dr. Leandro Melo Frota, que é membro do Fórum de Direito Constitucional, e convidou o Dr. Daniel Stoliar Simões, né, que inclusive é o único que vai usar computador, pelo visto, né, para o debate. Nós vamos procurar fazer um debate mais informal possível, o que não implica necessariamente ter o mínimo de regra com referência ao tempo e essa coisa toda, porque tudo é gravado e eu tenho que terminar automaticamente ao meio-dia. Se eu não terminar ao meio-dia, não tem problema, podem continuar falando, eu vou embora para a gravação, para tudo, você pode ficar aqui, tá certo? Muito bem. E sobre a questão das novas regras eleitorais, é um momento adequado este, porque nós vivemos um momento histórico. Não só em nosso país, como nos outros países, nós vivemos um momento histórico. Eu sou um velho professor de Direito Constitucional, eu não sou jovem como ele, né? Mas jovem professor, né? Mas é muito importante o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, é uma revolução, eu não vou chamar de revolução liberal, porque você vai pensar nas revoluções liberais do século XVIII, XIX. Sim, mas é um liberalismo dentro desse padrão do século XXI. Aquela revolução liberal dos ingleses no século XVII, dos americanos, dos franceses, era uma revolução para afirmar o poder perante o Estado, perante a força, perante o rei. Então foi ali um predomínio do parlamento. E nós nunca tivemos, desde então, uma revolução dessa. Quando Dom Pedro I, por exemplo, nós ficamos a favor de Dom Pedro I porque ele era filho do rei e nós tínhamos oportunidade com ele de se separar de Portugal, né? O pai dele falou para ele aí, aqui na Praça 15, né? Era o Largo do Paço, coloca a coroa na sua cabeça antes que um aventureiro faça. Então os brasileiros apoiaram Dom Pedro, embora filho de rei absolutista, para a independência. Dom Pedro I era absolutista, ele tinha só 23 anos de idade, teve aquelas crises existenciais típicas dele, foi substituído depois pela regência, depois por Dom Pedro II, que era extremamente afetuoso, era extremamente liberal, né, como a gente pode ver no livro do João Camilo de Oliveira Torres, da Democracia Coroada, né? Então era um período em que as forças econômicas e as forças sociais e políticas eram extremamente oligárquicas. E tudo estava assentado na economia em cima do trabalho escravo. Quando vai se fazer a libertação dos escravos, eu esqueci o nome daquele nobre, que disse para a princesa Isabel, ela toda satisfeita, eu assinei a lei, a famosa Lei Áurea, eu assinei a lei, e ele, cruel, e perdeu o trono. De fato, assinou a lei no dia 13 de maio de 1888, perdeu o trono dia 15 de novembro de 1889. Então, nós não tivemos com a República uma revolução liberal. Nem a Aliança Liberal de 30, que tomou conta, Getúlio, Antônio Carlos, João Pessoa, não era liberal, era representante das outras oligarquias que predominavam na República Velha. Depois tivemos o período getulista, tivemos o retorno da democracia em 46, mas não tivemos uma afirmação de direitos. Chegou depois o golpe, a Revolução Militar de 1964, não era uma afirmação de direitos. E incrível que pareça, o mundo inteiro, e nós também, estamos vivendo esse momento de afirmação do direito. Por que afirmação do direito? Não é a afirmação da pessoa perante o poder, como as revoluções liberais do século XVIII e XIX. Não, é uma afirmação da pessoa como indivíduo. Essa ideia do liberalismo que foi colocada, né? Eu não estou repetindo o Zé Guilherme Melchior,
coitado, falecido já há 20 anos, do neoliberalismo. Eu estou repetindo a afirmação dos franceses, né? A minha formação é mais voltada a essa área. Eu fui aluno de Afonso Arino de Melo Franco, fui aluno de Pedro Calmon, então essa é a minha formação, não tem jeito, né? Eu sou mineiro, então tem esse defeito todo, eu sou juiz. Então eu tenho muito essa tendência de tentar ver a pessoa no amplo sentido, não por uma faceta. Então, essa revolução que nós estamos vivendo é liberal porque ela é individualista. Nós estamos agora reconhecendo as pessoas não como uma massa disforme dentro da sociedade, como falava Schumpeter. Nós estamos vendo a pessoa com a sua individualidade. E a liberdade francesa, o liberté francês, era justamente poder a pessoa alcançar tudo essencial, necessário à sua existência, ao seu desenvolvimento. E a igualdade francesa não era igualdade, tratar homogênea todo mundo igualzinho, não. A liberdade francesa, aquela que Rui Barbosa, o grande advogado, repetiu há 100 anos e perdeu 2 eleições, né? A de 1910 e a de 1918. O Rui Barbosa dizia: tratar com igualdade é tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na proporção dessa desigualdade. E essa fraternidade francesa, para nós católicos, a solidariedade, significa reconhecer que nós temos automaticamente o outro como parâmetro do nosso reconhecimento da nossa existência. E eu digo que não é só um movimento brasileiro, né? Aqui no Brasil ficou uma versão esquisita, coxinhas versus petralha, mas de qualquer maneira não é isso, não. Isso é a forma boboca, o modo de esterilização. O que nós estamos acontecendo aqui é reconhecer cada pessoa nas suas facetas, na sua individualidade, naquilo que a faz necessária e naquilo que ela pode progredir e naquilo que ela é rejeitada. Exemplo, o Papa ontem baixou um documento, né? O outro lá comentou, mas o Papa é argentino. Tá, pois é, que eu posso fazer? O Papa fez um documento afirmando a tolerância nas relações de família. Meu Deus do céu, alguém vai reclamar que o Santo Papa está falando, né, que na família tem que ter tolerância. Como é que eu vou tratar quem tem filho, né, quem tem irmão? Como é que eu vou tratar todo mundo do mesmo jeito? Nós temos que reconhecer a individualidade de cada pessoa. Então, nesse momento histórico, eu estou destacando, eu devia ter substituído essas palavras por um elogio ao doutor Leandro, ao doutor Daniel, né, mas não vou elogiar não, porque eles são conhecidos e vocês vão ouvi-los, né, para falar. Eu quero destacar que quando fala regra eleitoral, não é regra simplesmente de democracia representativa, que você elege um sujeito, ele que se vire, ele que se dane depois de eleito. Nem é também uma regra eleitoral por causa do nosso hipócrita presidencialismo. E o presidencialismo nosso, o Obama, não tem maioria. O Obama é minoria no Congresso, está governando. Claro que as instituições lá são mais fortes. Claro que as nossas instituições são mais fracas, mas estão sobrevivendo. Nós estamos chegando quase a 30 anos de uma democracia meio cambeta, mas estamos chegando. Nunca tivemos um período de democracia liberal, de democracia representativa, quanto agora. Parece que é difícil manter, não é essa questão de manter, é que as pessoas estão tendo consciência. Não é o eleitor ser contado como voto, não é o cidadão eleitor, como falavam os professores de antigamente, não, é o eleitor como pessoa fazendo a escolha do seu destino. E depois da minha apresentação, eu vou passar a palavra para o coordenador, ou para eu nem sei, é para o Daniel ou para o Leandro? Começa. Sou eu. Bom, e olha que ele é o coordenador do evento, tá? Eu sou o presidente. Com a palavra, o doutor Leandro Melo Franco.
Bom dia. Vamos lá. Isso aqui tem aqui. Bem, acho que nós podíamos, como o próprio embargador deixou claro, mudar um pouquinho a dinâmica do evento. Então, eu vou falar e quem quiser interromper, pode, levanta a mão, pergunta, porque acho que fica muito mais dinâmico do que eu falar, e no final alguém me perguntar uma coisa, foi a primeira coisa que eu falei, e aí eu falei assim, peraí. E quem não fizer pergunta pagará um ingresso de R$50, tá certo? Então... Pois é. Bem, eu conversei com o doutor Daniel e vi o seguinte, quando nós pensamos nessa palestra, as novas regras eleitorais, nós iríamos discutir a mini reforma eleitoral. Só, né? Eu ia falar uma parte da mini reforma, o doutor Daniel ia falar uma outra parte, o doutor Nelson ia falar uma outra parte, mas o doutor Nelson não pôde vir porque a mãe dele fraturou, né, a bacia, e era uma senhora de 80 e poucos anos. 93, né? E aí ele teve que socorrê-la. Então, só que o motivo não tinha nem sido esse ainda. No meio dos fatos, né, no meio do tema, nós fomos atropelados, nós e acho que todos os operadores do direito, pelo novo CPC. E na hora eu falei com o Daniel o seguinte, olha, acho que nós dois, ou nós três, discutirmos as mudanças eleitorais, vai ficar um pouco vazio se a gente não discutir o novo CPC. O que o novo CPC afeta o direito eleitoral? Porque o novo CPC ele traz inovações importantes, mas será que essas inovações nos alcançam? Quem advoga na seara eleitoral, será que o novo CPC de fato nos afeta? O que dele afeta? O que dele não afeta? Ou o que do novo CPC o eleitoral já é prática nossa? Por exemplo, quando diz que as decisões elas têm que ser, né, mais céleres, ora, o eleitoral é o direito mais célere de todos. Os prazos são prazos super rápidos, os juízes decidem com uma rapidez extraordinária. Então, por exemplo, quando eu sempre militei na área do direito público, né? Então, quando eu saí, mas quando eu fazia só fazenda pública, só direito administrativo e direito constitucional. Quando eu fui fazer eleitoral, eu tomei um susto, porque enquanto na fazenda pública demora até para publicar, de repente, uma juntada de petição, um ano e meio, eleitoral, a decisão sai em 2 dias, 3 dias. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que recorrer como? Tão rápido? Então a gente se assusta um pouco. Mas eu resolvi aqui bater um papo, tá, com vocês sobre essas mudanças. Primeiro, já falando uma coisa que eu particularmente não gosto, que tudo que eu falar aqui, em menos de uma semana, pode ser alterado. Tá? Por quê? O TSE ainda não julgou de fato as alterações. Então está com o ministro Fux, tá? Esse processo visto, o Fux acabou de virar vice-presidente do TSE. Isso quer dizer que eu posso falar algo aqui, chegar o Fux, votar diferente, e depois assim, poxa, o advogado não sabe de nada, chegou aqui, falou que isso ia acontecer, aconteceu algo totalmente inverso, mas não, tá? Mas vou passar para vocês o que eu acredito pela minha experiência, tanto acadêmica quanto do dia a dia da advocacia eleitoral, que possa alterar, tá? O que o novo CPC pode de fato nos alterar. Bem, primeiro, antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta que é muito simples. Todo mundo aqui entende, estuda ou milita na área eleitoral ou não? Você milita? Todo mundo vota, isso é verdade. Tá. Pois é, vai lá. A da hora levanta mais uns 3 braços, daqui a pouco todo mundo milita.
Só Bem, eu então- que não voto, que juiz geralmente não vota, porque ele tem que estar lá na zona eleitoral, né? Então, geralmente, o cara não vota. E se a gente não levar justificação, leva multa. É verdade. Então, assim, eu vou, então, dar uma pequena explicação. Antes de mais nada, eu particularmente entendo que o direito, ele é nada mais e nada menos do que o nosso dia a dia. Tá? Então, muitas das coisas que eu for falar aqui, quem não é da área, se parar para pensar, é o dia a dia. Simples. Tá? Por exemplo, quem sabe, quem vota, e por que vota, em que idade começou a votar, em que idade não é mais obrigado a votar, e por que não é mais obrigado a votar, já entende pelo menos uns 40% de direito eleitoral. Se for parar para pensar, por que fulano pode ser vereador com tal idade, por que pode ser deputado com outra, já entende os outros 10. Então, o direito eleitoral acaba sendo o nosso dia a dia, né? E quem lê jornal está muito com uma certa facilidade. Bem, existem, tá? Vamos imaginar assim, 2 processos eleitorais, 2 regras. A primeira regra é a regra de enquanto não houver eleição, tá? Não for um período eleitoral. Tá? É anterior ou posterior. Então, digamos, as nossas eleições inicia em agosto. Então, temos esse período de agosto, né, antes para cá, e quando terminar o para lá. Essa aí é a primeira regra. Segundo, é durante as eleições. Tá? Mas ele está explicando isso aí por quê? Porque o CPC, que já não posso mais falar novo, né, porque é o nosso CPC, ele vai afetar o anterior, ele não afeta tanto o durante o período eleitoral. Então são 2 regras. Tá? Por que não? Porque o eleitoral ele tem uma regra própria, tem lá as suas leis próprias. O CPC já era, tá, um código que a gente utilizava de maneira subsidiária. Tá? Então, o que não estava no eleitoral, no nosso código eleitoral específico, né, que tem lei própria, nós íamos lá no CPC e falava, opa, peraí, tá, isso aqui se aplica, esse prazo aqui se aplica, essa regra aqui se aplica. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do prazo. Bem, como é que funciona prazo no direito eleitoral? Pode só dar uma sacolejada, porque você vê, o processo eleitoral, ele não é simplesmente um montinho de papel. O processo eleitoral se inicia com a inscrição do eleitor, passa pelas candidaturas, registro, eleição, propaganda, votação, diplomação, e vai terminar lá no final, quando for diplomado. Prestação de contas. Tem prestação de contas. Então, o Código Eleitoral, só a partir de 34 que a gente tem a Justiça Eleitoral. Quando fizeram a Justiça Eleitoral, tinha que fazer um Código Eleitoral. Quando o sujeito bolou o Código Eleitoral, da primeira vez, cada estado tinha sua legislação. E a legislação federal, na época, a Justiça Eleitoral é federal, mas os juízes e todo mundo, advogado, da Justiça Eleitoral, são estaduais. O juiz federal mesmo só tem 1 ou 2 lá no TRE. Todos os nossos estaduais. Então, por isso que fica falando a questão do prazo. Qual o prazo? O Código Eleitoral da década de 30 e o da década de 50, e depois com as modificações da década de 60, ele não tinha como ficar prevendo essas regras processuais. Então adotava o padrão do Código de Processo. Só que o Código de 73, Código de Processo em vigor, ele era muito disperso. O Código atual é mais concentrado. Só para você ter uma ideia, na Justiça Eleitoral já corre prazo mesmo em dia útil. Agora não, para a Justiça Comum vai correr o prazo mesmo, só conta o prazo
para dia útil. Então, como é que fica? É isso que ele quer discutir. Como é que fica, por exemplo, dentro da justiça eleitoral, a questão do contraditório? Porque com o novo código, o juiz não pode decidir, salvo questões urgentíssimas, sem ouvir a outra parte, artigo não sei qual. Então, como é que fica na justiça eleitoral? O prazo todos lá, quem bolou a justiça eleitoral, o cara aperta tudo. E cada dia ele aperta mais as coisas. Então, o registro das candidaturas, as convenções, registro de candidaturas, não sei o quê, até o dia da eleição está cada dia diminuindo. Mesmo, posso falar mal de partido? Pode. Obrigado. Partido político. Obrigado. O político não quer gastar dinheiro. Ele não quer uma campanha eleitoral grande. Se eu fizer uma campanha eleitoral grande, gasta mais dinheiro. Não é você que tem que ficar vendo, não. É todo mundo vai discutir. Então, e como é que fica esses prazos? Entenderam? A nossa questão é essa que ele está falando. Qualquer coisa que ele resolver, eu juro que eu vou seguir, porque tem que resolver. Isso é uma crise existencial horrorosa para todo mundo. Não. Então, como é que funciona os prazos, né? Os nossos prazos? Bem, eles são de dois tipos. Durante as eleições, tá? Eu vou falar o modo mais fácil. Até que, como tem aqui pessoas que não são da área. Os prazos, eles são corridos, tá? Inclusive fim de semana. Por quê? Porque o TRE, a Justiça Eleitoral, né, como um todo, ela abre sábado e domingo. Então, quando diz assim, na sexta-feira, ó, como é que funcionava antes? Por exemplo, como é que era o nosso antigo CPC? Publica na sexta, conta o prazo quando? Segunda. Eleitoral não. Durante as eleições, publicava sexta, diz dava prazo de 24 horas. Era sábado. Então, eu tenho que ir sábado na Justiça Eleitoral, protocolar a petição, a defesa, enfim, o que o juiz pediu naquele despacho dele. Mudou? Não. Durante as eleições, o juiz dá um despacho, por exemplo, retire determinada propaganda no prazo de 24 horas sob pena de multa. Publicou na sexta, sábado, a propaganda tem que estar fora e eu tenho que comunicar ao juiz que retiramos aquela determinada propaganda. Então, o prazo durante as eleições não alterou. Prazo não alterou. A sentença não alterou. Como é que é a sentença? Ela não é publicada em diário oficial. O juiz pega e coloca num quadro e já está contando prazo. Quem espera sair em diário oficial perdeu prazo. Isso um novo CPC ele não alcança. Não importa o que ele diga. Por quê? Porque o direito eleitoral durante as eleições, ele é muito, que é o termo que nós usamos aqui, ele é muito sério. Porque imagina, o político se candidata e ele cometeu determinada infração, ninguém quer que ele tome posse, né? Ele adquira aquele status de, por exemplo, parlamentar, e aí sim você vai começar a combater aquele determinado problema. Não. Imagina, o cara já vira parlamentar e chega a multa de um galhardete que ele colocou no primeiro dia de campanha. Isso não existe. Então, tem que correr para que a justiça seja feita de fato. Tá? Bem, aí acabou a eleição. Mas e agora? Agora os prazos seguem o novo CPC, dias úteis. Então, para quem para quem advoga na área, dá aquela certa respirada, porque os nossos prazos ainda são prazos pequenos. Então, nós não temos tantos prazos de 15, 20, 10 dias. Mas agora são prazos em dias úteis. Então, quando, por exemplo, alguém questionar, mas o direito eleitoral sofreu alteração no prazo? Sim, mas ele sofre antes do período eleitoral ou posterior ao período eleitoral. Durante o período eleitoral, permanece correndo em dias, tá? São dias corridos, incluindo
finais de semana e feriado. Caso caia um feriado durante as eleições, o prazo conta no feriado, porque a Justiça Eleitoral, tanto a dos estados quanto o do TSE, estão lá abertos, inclusive domingo, para você protocolar a sua petição. Bem, falando em petição, as petições iniciais, elas vão seguir o rito do novo CPC, até porque não alterou muita coisa. Altera agora, né, acho que é o e-mail, né? Acho que acrescenta o e-mail e o e-mail é da parte. Se souber, se não souber. Se souber. Então, a alteração é pequena, não afeta tanto o eleitoral, porque todas as informações do candidato. Ele quando ele registra a candidatura dele, ele já informa tudo isso. Então, ele já informa o endereço dele, onde ele pode ser encontrado, o endereço onde as notificações elas têm que ir, e-mail, enfim. Você quer saber onde está um político, você não vai na Receita, vai no TRE que você encontra ele. Lá, as informações são todas quase verdadeiras, tá? Quase verdadeiras. Por que quase? Porque a prestação de contas às vezes não é tão verdadeira, mas as informações do candidato, né, as físicas, são verdadeiras. Já que você está falando, já que eu falei mal de político, pode falar mal de juiz, advogado? Não pode falar mal de todo mundo. Eu quero falar mal. Advogado não, se quiser falar mal, falar mal da OAB, advogado não. Não, tudo bem. O novo Código de Processo Civil tem uma disposição, o artigo 489, parágrafo 1º, que proíbe o juiz de dar aquelas decisões sem fundamentação no caso concreto. Então, nós juízes e, consequentemente, nós advogados, eu garanto a vocês que todos os juízes foram advogados, tá certo? Mesmo porque para fazer inscrição para o concurso de juiz, tem que ser advogado. Muito bem, é o que diz a lei desde 34. Então, nós juízes temos a tendência de dizer assim, não é razoável. A turma da política odeia, por exemplo, aquelas condenações na ação de improbidade. Eu tenho 10 milhões de ações dessa como juiz aqui no Estado. Por quê? É porque o Ministério Público, geralmente, ou o adversário político, coincidência, geralmente o Ministério Público, se não for o Ministério Público, foi provocado pelo adversário político, move a ação contra a ação de improbidade contra o político, contra o governador, contra o secretário, contra qualquer sujeito ligado àquela turma lá, dizendo que houve improbidade administrativa porque não obedeceu, é o mais comum, às regras de licitação. Agora, não obedeceu, não sei se já ouviram falar nisso, lei da responsabilidade fiscal. Não tem a tal da pedalada? Nossa Senhora, olha, é bicicleta, é pedalada, é gol, é chute de voleio, tem tudo, tá certo? Porque você veja, o caso clássico é isso, tem um monte de prefeito que fica reclamando que é condenado pela improbidade sem chance de defesa. Por quê? Move a ação contra o prefeito que saiu. Quem vai informar muitas vezes, prestar as informações, é o prefeito atual. Por acaso, o contrário, o político contrário. Aí o sujeito não tem informação. Aí é a parte que fala mal de juiz, advogado e promotor. Chega o juiz e diz, não atendeu o parágrafo 3º do artigo 5º da lei da responsabilidade fiscal. Julgo procedente, condena o cara. Essa condenação, se for confirmada pelo tribunal, inabilita o cara, como é que chama? Não pode se candidatar. Sim, inelegível. Como é que é? Inelegível. Ele torna o sujeito inelegível. E às vezes o sujeito, muitas vezes vai acontecer isso, você olha a sentença, só diz assim, não atendeu o artigo tal. Mas aí vem um novo Código de Processo, no artigo 489, parágrafo 1º, não só por causa de improbidade e outros casos, mas é que eu posso falar mal, o único juiz aqui sou eu, não é isso? Então, porque juiz, e geralmente o juiz é induzido
por esses advogados, tá certo? Porque tudo que o juiz faz, algum advogado requereu. É nossa culpa. É nossa culpa. Bom, aí resultado, o juiz bota lá, isso julgo procedente porque desatendeu o artigo tal. O código não quer. Ele tem que dizer, o artigo tal da lei tal fala isso. Neste caso aqui, conforme se pode ver no documento de folhas tal, o que a lei prevê está escrito aqui. Tá? Aconteceu no caso. Então, a minha pergunta ao ilustre advogado é o seguinte: o advogado, ao requerer, tem que fazer essa vinculação. Porque eu, como juiz, eu faço a lei do menor esforço. Você mesmo diz que eu tenho que decidir um monte de coisa ao mesmo tempo. Se não está demonstrado, indefiro. Se eu tiver na dúvida, eu não vou deferir, vou dar a favor. Se eu estiver na dúvida, eu indefiro. O que vocês acham? Hein? Não, eu concordo, eu não quero. Bem, alguém discorda desse... Entendeu o que eu queria falar? Aí a minha pergunta para ele é essa. Como é que vai fazer? Porque o advogado e o juiz eleitoral, eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Porque eles têm que fazer o papel deles, como advogado, eles têm que dar consultoria, e chega o cliente, te dá 30 segundos, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você providencia. Vocês entenderam? Agora, eu acho que os advogados vão se danar todo nesse aspecto. Porque tem que fazer uma demonstração. O tempo, aí eu, brincando com os políticos, a verdade política não tem nada a ver com a verdade na justiça. Foi interessante a pergunta, porque faz com que eu responda já duas alterações do nosso CPC que não vão afetar tanto o direito eleitoral. Primeira é a conciliação e mediação. Ora, se o Ministério Público ingressa com uma ação para cassar o mandato de um político, não tem como ele sentar e aí o juiz fala assim, a proposta de acordo, MP, ele vai falar, cassar esse senhor. E a proposta? Eu não quero ser cassado. Então, é perda de tempo no eleitoral. Ou o vice-prefeito motiva para que o prefeito seja cassado para que ele assuma o mandato. A proposta de acordo? Eu quero ser o mandato, eu quero ser prefeito. A proposta? Eu quero continuar sendo prefeito. Então, a proposta de a mediação e a conciliação, né, ela no âmbito do direito eleitoral, a princípio, está fora. A questão da fundamentação baseada no caso concreto, no direito eleitoral isso é um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque já é o caso concreto ali, entendeu? A nossa dificuldade não será o caso concreto. Por exemplo, exemplo que eu dei aqui, a juíza vira e fala, olha, retire o galhardete, por exemplo, colocou num local inapropriado. Tem um caso concreto, tem a foto, tem lá o galhardete, é para o político. Você retira, você vai tirar a foto, olha, colocou aqui em cima, tiro a foto, comprovo que não tem nada e peticiona para o juiz dizendo, excelente, conforme pedido foi retirado. É o caso concreto. Quando o juiz condena determinado político por compra de votos, tem ali a testemunha, comprou, ele me ofereceu uma casa, uma dentadura, tal, ao caso concreto. O nosso grande problema vai ser a uniformização das decisões, isso sim, porque o eleitoral sempre foi pautado no caso concreto e sempre foi pautado nas questões regionais. Então, o Rio, ele às vezes julga diferente do Ceará, do Acre, de Brasília, Rio Grande do Sul. E agora, uniformizar, que vai ser uma questão um pouquinho complicada para a gente, entendeu? Porque vai ser só a União faz lei eleitoral. Só tem lei eleitoral federal. E o TSE é federal. E como é que pode esses órgãos nacionais fazerem leis para valer para um país tão grande como o nosso? O Brasil não é uniforme.
O que caracteriza o Brasil não é só o pluralismo político, como a diversidade econômica e social. E, inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu já fui juiz eleitoral do Alcântara. Eu tinha 140 mil eleitores, tá bom? E fui juiz eleitoral na Urca. É bem diferente, não é? Eu nem sabia como é que eu ia agir de um lado e do outro. Então, como é que vai fazer, insistindo no que você está falando, uniformizar decisões sem precedente de tribunal, sem levar em conta situações típicas? Então, isso é complicado. Por exemplo, uma nova mudança que deve alcançar a gente é a valorização dos precedentes. Por exemplo, jurisprudência estável, coerente. Isso. Acaba sendo, para quem advoga na área, algo um pouco complicado, porque às vezes o Rio pensa de um jeito que é muito contrário à nossa tese, mas você vai no Ceará, a tese é perfeita. E aí nós recorremos para o TSE com a base na tese do Ceará. Não, senhor, no Rio pensa aqui, na Baixada pensa assim, e lá em Natividade pensa diferente. Como é que faz isso? Não, sim. Eu estou falando, porque eu dei o exemplo de Tribunal Estadual, regional, mas uma jurisprudência estável fica mais fácil para você, por exemplo, prestar uma consultoria. Quem não é do contencioso eleitoral, quando chegar o seu cliente e perguntar, posso? Você vai olhar a jurisprudência e falar assim, não dá, deu mole, perdeu, dá, não dá. Por exemplo, prestação de contas. A prestação de contas, se você não prestar conta naquele período, você tem que ficar o período em que você assumiria aquele mandato sem poder disputar a eleição. Então, digamos, você não prestou em 2012, você tem que ficar até 2016 sem ter a certidão de quitação eleitoral. Bem, mas tem decisões aqui que a pessoa prestou depois e ganhou, e conseguiu quitar. Agora, pela uniformização, ou vai poder ou não vai poder, ponto. Agora não tem mais essa daquele a gente tentar, vai olhar e o juiz vai ter que seguir. Então isso acaba no início, apesar de atrapalhar, porque tira aquela criatividade do advogado, né? Retira um pouco as nossas teses, mas no fim acaba melhorando, porque você já vai avisar a determinado político, olha, você não prestou, não dá, ou você prestou, dá, vamos ver. Você já não fica naquela dúvida de, eu vou tentar, mas pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Você já vai ter uma condição de ir para frente. Isso. Vai. Eu estou com um caso desse lá, que não dá para falar a prefeitura, mas é isso. O prefeito já foi condenado em todas as instâncias e está pendurado por uma liminar. Então isso vai ter que parar, né? Ou pelo menos informar, olha, ele só vai perder o mandato assim que o Supremo terminar, ponto. E como é que a gente fala para o cara que não é doutor nessas matérias, que o cara ganhou, foi vencido no tapetão? Aí isso aí tira, eu já falei isso para o juízo, isso tira a legitimidade dos juízes. A nossa autoridade, você, juiz eleitoral, nós fiscalizamos o voto. Criaram a Justiça Eleitoral em 1934 por uma razão prática qualquer. Nunca, antes, na colônia, no Império, na República Velha, quem fazia as eleições era o governo. E, por coincidência, nunca o governo perdeu uma eleição na colônia, no Império, na República Velha. Então, os paulistas exigiram, em 1932, né, aquele pai do Figueiredo, aquele cara assim, lá o Camargo, aí criaram a Justiça Eleitoral. Juízes e promotores, consequentemente advogados, controlam o processo eleitoral.
Agora, como é que nós controlamos um processo eleitoral se muitas vezes acontecem essas contradições que tiram a nossa autoridade? Porque eu trabalho como juiz eleitoral, ele trabalha como advogado eleitoral, mas nós não vivemos só disso. Eu sou juiz de outras coisas, ele é advogado de outras coisas, e a nossa autoridade. Eu sou cobrado por isso. Hein? É. E aí, como é que faz? Então, os políticos... Não, mas tem uma coisa engraçada que, assim, os políticos, eles não pensaram muito quando eles fizeram esse EPC, porque quando fala em uniformizar as decisões, né, nós estamos falando o quê? Que o TSE vai julgar determinado caso, vai dizer que é assim e acabou. E você não vai poder pleitear algo que o tribunal já decidiu sob pena do advogado sofrer aí as litigâncias de má-fé, etc. Aí você pensa assim, tá, mas e daí? Bem, existe um instituto que os políticos fogem, né, a beça, que é o da infidelidade partidária. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que for infiel, ele vai perder o mandato. Só que todo mundo, é raro, só aquele político que é muito mal assessorado perde o mandato por infidelidade partidária. Por quê? Porque, por exemplo, agora teremos eleições de vereança. E aí não estou nem falando teve uma emenda que teve uma janela, depois eu até falo dela, mas vou passar um pouco. Mas, digamos, eu quero mudar de partido, eu sou vereador do partido X. Bem, está se aproximando a eleição municipal, eu mudo de partido. Aí inicia um processo de cassação por infidelidade partidária, ou o partido ou o Ministério Público. Bem, só que eu serei, digamos, eleito ou vou perder o meu mandato, e se eu for eleito, perdeu o objeto. Acabou, porque eu fui eleito por um outro partido, fui eleito por uma nova legislatura, já era. Então aquela ação cai. Se eu perdi a eleição, caiu de qualquer jeito. Agora, com essa uniformização, mudou de partido, o juiz vai dar a caneta, perdeu, infiel, caso. Tem lá os requisitos, né, para você não ser declarado infiel, mas estou dando exemplo, claro, quis sair porque preferiu mudar de partido sem motivo aparente. Ele vai perder. Quando a gente tentar recorrer, já era, não tem mais, porque o TSE já determinou que vai ser desse jeito. Foi declarado infiel, tem lá os requisitos para você não ser infiel, ele não segue, perdeu o mandato já de primeira instância. Então isso vai ser muito mais rápido. Eles não perceberam isso. Agora eu tenho certeza que agora, por causa dessa eleição, quem mudar posterior a ela, eles vão sentir esse efeito da queda. Por exemplo, para 2018, os deputados que quiserem mudar de partido, automaticamente eles vão poder perder os seus mandatos. Já que está nesse assunto, você que provocou, e essa emenda constitucional que abriu essa janela justamente num ano eleitoral, e é um ano eleitoral muito crítico, porque é o ano de eleição de prefeito e vereador das bases. Então, qual é o seu comentário sobre essa emenda constitucional? É a emenda 91. Isso. Então, a emenda serviu primeiro para uma realocação de forças políticas no Congresso, muito voltados por causa desse momento histórico em que nós vivemos, que é o processo de impeachment da presidente Dilma. E vários parlamentares, inclusive do partido, né, da presidente, eles têm a plena concepção que se continuarem, né, se eles continuassem lá, eles não venceriam as eleições municipais, já que vários deputados almejam serem prefeitos. E vários partidos da base aliada, vários parlamentares da base aliada, eles desejavam ir para a oposição, ou melhor, voltar para a oposição, né, já que vários saíram da PSDB, democratas e tal. E a única maneira de fazer isso, né, era ou criava um partido novo, que isso é muito caro, é difícil, é caro. Os partidos que foram
criados, com exceção do PSD, que foi algo relâmpago, a grande maioria ficaram anos tentando serem criados, até mesmo da Marina, né? a rede. Então, que é uma política carismática, tal, então conseguiria facilmente, em tese, arrumar as assinaturas, e ela percebeu que não. Então, bem, já que criar um partido é muito difícil, é caro, demora, é muito mais fácil a gente emendar a Constituição, que já está toda aí emendada, né? E criaram essa janela. E os partidos fizeram um acordo interessante, que era o seguinte: olha, quem quiser sair, sai. Ok, nós não vamos perder tempo aqui discutindo, mas uma coisa nós fazemos questão que seja mantido, que é o tempo de TV e fundo partidário. Então, os parlamentares que migraram, eles não levaram nem o fundo e nem o tempo de TV. Então, acabou sendo um acordo de cavalheiros. Quem quer sair, sai, mas o que você me deu, que é o tempo de TV e o fundo, fica aqui comigo. Então, a emenda serviu para isso. Assim, discutir, né, se é uma emenda ética, se é uma emenda... Já se percebe que, pelo menos ao meu ver, que não, né? Porque eu sou da teoria que quando você veste uma camisa, você tem que continuar com essa camisa até o final, né? Você vota quem é eleitor aqui, por exemplo, de partidos da esquerda, né? Partidos de esquerda, você vai querer que seu deputado permaneça na esquerda. Quem vota, por exemplo, em deputados que estão à direita, quer que o deputado permaneça na direita. Imagina só, fazer uma brincadeira aqui, você votou no Jean Willis, ele sai do PSOL e vai para o PP, é do Maluf, ou você que votou no Bolsonaro, ele se filia ao PSOL. Seria uma coisa de louco, você eleitor se sentiria atraído. Salvo aqueles parlamentares que migram do 6 para o meia dúzia, né? Mas... Não, é que nós somos membros do Fórum de Direito Constitucional. Eu sou o presidente, sou mais velhinho e ele é mais jovem. Muito bem. E nós não concordamos, né, em alguns aspectos. Então, um aspecto que você vai ter... Como é que chama o deputado que estava lá embaixo, falou a mesma coisa que você? Raul Jugman. Raul Jugman. É a mesma coisa. Como é que pode ter 40 partidos políticos com financiamento privado? Público? Público ou privado? Público. Eu acho que data dele não é público. Porque eu condeno o desinfeliz do desgraçado que não vai votar na eleição. Né? Quanto? R$4, R$5? É só para encher o saco do cara. Porque dá mais trabalho ir lá pagar o diabo da multa do que eu tirar o dinheiro mesmo. E o caixa do banco quer dar porrada no cara, porque, dá um custo administrativo mais alto que aquele valor. Esse dinheiro faz parte do fundo. Faz. E a divisão, obrigado, a divisão do fundo partidário e poucas outras verbas, a meu ver, não consiste em financiamento público. Então, o mais importante, para valer, são os financiamentos privados, de empresa ou pessoa física, né? Porque é isso que aciona. E nós estamos dividindo os políticos e, consequentemente, o nosso representante em duas classes, o pobre e o rico. Verdade. E incrível que pareça, pode falar mal de partido político? Pode. Tem mais rico do que pobre, ou não? Disputando o voto. É o contrário, tem mais pobre que rico. Então essa parte, eu sou professor de direito constitucional, nunca consigo entender essa finura desse aspecto, não. Mas quem ganha, sim, os que estão lá são mais ricos do que pobres. Agora, quem disputa é mais pobre do que rico. Pois é. E aí o deputado, aí foi lá, o deputado está no simpósio, no evento sobre arma, se não me falha a memória. Poxa, queria muito debater com ele sobre armas. Eu não quero debater, você é a favor, eu sou contra. Eu proponho pena de morte para quem portar arma, mas tudo bem. Pois é. Volta, agora fala, financiamento público e privado. Já que você começou, agora você vai. Antes, eu só vou falar dois aspectos, e aí eu volto para o financiamento de campanha. Existem duas questões que também nós não vamos conseguir aplicar no eleitoral. O primeiro é os efeitos da
revelia como o novo código, tá? Ele diz, né? E segundo, a verdade formal. O juiz ele entender que determinado caso tem que ser resolvido dessa maneira. Ele olhar e falar assim, olha, eu acredito que tenha sido assim. No eleitoral isso não existe, não é acredito, tá? No eleitoral nós realmente nos aproximamos muito da verdade dos fatos. Tá? Você não pode, por exemplo, condenar ninguém, fazer com que um representante do povo perca o seu mandato porque você acha que ocorreu determinado fato. Tá? Por exemplo, até as pedaladas, você pode questionar se pedalada é caso de impeachment, mas você não pode questionar que a pedalada existiu, ela está ali. Até o governo diz que fez a pedalada. O presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, presidente, todos eles, fizemos, ponto. Agora, você questiona se pedalada é caso de impeachment ou não, mas não questiona se a pedalada existiu. Então, isso no eleitoral, temos que olhar a verdade e tentar chegar ao máximo possível da verdade. Diz o novo Código de Processo Civil, artigo 369, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, esse dispositivo está de acordo com o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, que, por sua vez, está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948. Aí a minha pergunta é o seguinte, logo o artigo 370, caberá ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do pedido. Então, a parte tem o direito de usar os meios os legais e morais para produzir prova. Muito bem. E o juiz, de ofício, por conta dele mesmo, eu tenho, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Como é que eu faço? Eu acho que não é exatamente, porque se eu sou juiz eleitoral, se eu tenho 5 dias, não, acho que nenhum prazo é 5 dias, eu tenho um prazo menor para resolver um caso, como é que eu vou fazer para resolver o caso, inclusive mandar fazer prova e muitas vezes prejudicar todo o procedimento eleitoral? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, Eu não posso chegar, por exemplo, esse é um problema da cognição. Quem gosta de psicologia sabe disso, filosofia, né? Até a igreja, teologia. Eu sei, por exemplo, que isso é água mineral. O meu conhecimento é esse. Eu estou vendo também que está geladinha, joia. Agora, o conteúdo desse troço aqui, está um monte de coisa escrita aqui, eu não enxergo, e além de mais, se eu enxergar, eu não entendo. Que tem isso, tem aquilo. Então, o meu grau de cognição é pequeno. E eu, como juiz, você como advogado, como é que eu posso fazer nessa questão de prova? Não estou falando do caso da Dilma, do Temer, do Eduardo Cunha. Eu estou falando do seguinte, como é que eu posso, nesse período curtinho, quando o advogado pede um troço que está muito complicado, eu boto indefiro. Bom, tá bom. Agora, eu não posso mais botar indefiro sozinho, porque aquele artigo 489, esse aqui, se você... Como é que é? 489, parágrafo 1º, vem e fala o seguinte. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo. A lei falou não sei o quê, é só mudar a expressão lá.
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceito jurídico indeterminado, como a razoabilidade. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É o famoso nariz de cera. Você não tem Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém usa o Word aqui, não, pô. Então bota lá, copia e bota lá. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedente ou enunciado da súmula, sem especificar o caso. Deixar de seguir enunciado. Então, do professor Leandro, eu não tenho a mínima noção do que devo fazer num caso desse. Tá certo? Nem eu não sou juiz, pô. Não, tô brincando. Olha só, no eleitoral, a justiça é mais dinâmica e o juiz ele tem muito mais liberdade, até porque as partes, né, elas interagem muito mais no processo. Por exemplo, um cidadão pode chegar e fazer uma denúncia. Ele não vai saber, de repente, fazer a denúncia nos requisitos formais de uma petição inicial. Ele vai chegar e vai falar assim, vai pegar, por exemplo, o telefone, vai ligar para o Disque Denúncia do TRE e vai falar assim, ó, tem uma empresa aqui que eu acredito que seja clandestina fazendo panfletos e, sei lá, qualquer outro tipo de material, adesivos e tal. Aí recebeu a denúncia, mandam para o juiz, digamos, de propaganda, ele chega na hora e manda fazer uma busca e apreensão até para ver se de fato aquela denúncia ela é verdadeira ou não. Aí, parênteses, sem o contraditório que o novo CPC manda ter. Por quê? Imagina, intime-se o deputado tal que está usando talvez... Não, intime-se o deputado tal e a gráfica tal. O juiz, artigo 10 do novo Código, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Claro, se for uma tutela de urgência, um troço desse assim, alimento provisório, né, uma coisa eu posso fazer, mas isso é uma exceção como diz o colega, exceção excepcional. Não é? Dentro de uma exceção, mesmo assim, não pode usar. E aí? Mas acontece que no eleitoral, tudo é urgente. Porque nós mexemos com democracia. Ele queria fazer uma... Eu ainda ia falar de financiamento, mas eu respondo e falo de financiamento. Pode, claro. Eu achei que ia ter um momento posterior. Fala o nome. Pois não, Luciano Lúcio, sou professor de História, sou vereador, presidente de uma Câmara de Vereadores. Muito bem. E estou nessa labuta há 20 e poucos anos. A gente sabe, é fundamental a existência da justiça eleitoral para a democracia, isso é óbvio, mas eu acho um grande paradoxo quando a gente vê que não há, de fato, um juiz eleitoral que seja especialista naquilo ali. Ele pode até se tornar pela prática. E eu já vivenciei aberrações. Em 2004, uma juíza obrigou todos os candidatos a fazerem uma prova escrita. Eu, com diploma, tive que ir lá fazer uma prova escrita para comprovar que eu sabia ler e escrever. Na última eleição, a gente também teve um problema lá e o juiz cismou que todo mundo que desse uma autorização para botar um galhardete, uma placa em sua residência, tinha que dar a xerox do comprovante de residência. E foi com muita dificuldade que a gente argumentou lá que seria uma coisa inviável. Bem, estou fazendo essa série de comentários, quer dizer, esse início de comentário para fazer uma série de perguntas aqui, até elogiar essa questão da fundamentação aí, eu achei fundamental, até porque na Câmara a gente já faz isso. Quando chega qualquer projeto de lei que o Executivo cita apenas artigos e parágrafos, a gente devolve se não tiver uma argumentação. Mas eu queria te fazer aqui algumas perguntas aqui. Foi dito aí dessa questão da universalização das decisões. Aí fica uma pergunta e uma preocupação. A gente viu na última eleição a questão de contas reprovadas, que o TRE considerou aquilo passível de anulação, inclusive dos votos obtidos, né? E depois, quando foi para o TSE disse que não.
O que não podia era não ter prestado contas. Mas se você tivesse contas reprovadas, eu acho uma aberração e, ao mesmo tempo, essa universalização, se trata disso, também é perigoso. Porque a gente teve caso lá no meu município de gente que escancaradamente gastou e não comprovou, enfim. Mas teve gente que, por erro contábil de contador, teve conta reprovada. O cara se somou lá 100 com 80, achou 30. E aí teve conta reprovada. Então, Posso ser cruel? deve. Troca de advogado. Não, é contador. 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 É. Mas aí... Não, o advogado que é responsável. Como é que deixou passar? Tá certo. Advogado também não soube somar, né? Não sabe fazer conta. De qualquer maneira, essa Ih, caramba, fugiu. Universidade... Entendeu? Fugiu. Eu tô precisando beber água. Mas é desculpa boa. Melhor que o óculos. Isso vai pegar nesse caso? A gente vai ter esse risco? É uma coisa que... Quer dizer, o cidadão, a partir de agora, que foi dito que, né, a partir desse pleito, quem tiver conta reprovada, pelo menos é o que eu entendi. A própria prestação de contas agora, que é muito mais severa, pelo que eu vi, ela vai ser em tempo real. Se o cara não consertar em 24 horas, ele vai ter registro cassado, pelo pouco que eu entendi. E aí, essa é a primeira questão que eu apresento, né? Posso responder? Deve. Então, nós temos na lógica a tal da presunção. A presunção é um pensamento que você tem decorrente de outra. Então, por exemplo, no consumidor, nós temos a presunção. Na dúvida, eu julgo a favor do consumidor. No crime, em latim, em dúvida pro réu, eu julgo a favor do réu. Briga de marido e mulher. Na dúvida, enfia a banana no marido, claro. Então, você vê essas presunções. E aí, Leandro, eu vou aplicar essa presunção no direito eleitoral, porque como juiz, na dúvida, eu não vou decretar que o cara está inabilitado, está em improbidade administrativa. Se eu tiver a mínima dúvida, esse é o meu padrão, porque tudo que é sanção, indúbio pro réu, não é isso? Indúbio a favor do réu. Qualquer dúvida que eu tiver, eu sou, como diz, teoria da Ofélia, eu só digo se está certo, você tem certeza. Então, agora, fica essa questão. No direito eleitoral, eu não tenho um réu, não, eu tenho um cara contra o outro. Como é que eu escolho? Peraí, só... Depois volta para ele. Qual é o seu nome? Sim, eu vou responder os dois. Até que ponto? Então, bom, até que Que for para participar da lei, você deixa. Tá bom. Vamos lá. Bem, primeiro, olha, isso é uma preocupação de todos quanto à questão da universalização. Por quê? Toda mudança, ela acaba sendo preocupante. Isso em tudo, tá? O ser humano, ele é assim, ele às vezes prefere votar em alguém que está lá porque ele tem medo, poxa, será que quem vai entrar é pior? É melhor? Não sei, eu prefiro ficar, entendeu? Com quem eu estou. Nós somos assim, até na nossa vida privada, né? Às vezes a gente prefere continuar, sei lá, casado com medo do desconhecido, é a zona de conforto. Isso vale também, tá? No nosso caso. É claro que dá medo? Dá, porque são 7 pessoas julgando e são 7 pessoas que vão fazer, são 7 ministros que vão discutir caso a caso. Claro que são excelentes ministros, super preparados,
mas isso dá uma certa preocupação para todos nós, tá? Creio que vamos ter alguns momentos de dificuldade, de equívocos, de erros, mas que a justiça eleitoral, por ser muito rápida, ela vai corrigir essas falhas. Quando ela perceber que determinada decisão dela piorou em vez de ter melhorado. Tá? E ela decide, ela acaba voltando atrás muito mais rápido do que qualquer outra justiça. Bem, juiz eleitoral, ele não é especialista, a grande maioria. Nós temos juízes eleitorais, são juízes de família, são juízes consumidor, criminais, blá, 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 blá. O juiz estadual é especialista em generalidade. Isso. E, Faz tudo. bem, eu sempre fui muito crítico. Só que com o amadurecimento, você percebe que, não sei se é infelizmente, né, mas tem que ser assim. Por quê? Eles têm um certo prazo para permanecer sendo juiz eleitoral. Imagina só, a tua cidade qual é mesmo, hein? Tá. Imagina só, eu, juiz eleitoral lá há 30 anos. Eu sou o xerife da cidade. Quem manda lá sou eu, não é o prefeito, não é você que preside a Câmara, não é o delegado, sou eu, porque se eu não gostar de você, eu te caço. Se eu não gostar do prefeito, eu caço. Se eu for primo do prefeito que perdeu, eu caço para o meu primo assumir. Então, esse período é para que eles não sofram os vícios que o poder pode fazer com que o ser humano sofra, entendeu? É o excesso de poder. O juiz eleitoral, ele tem muito poder ali nas mãos dele, né? E se ele ficar muito tempo com aquele cargo, aquele poder pode subir a cabeça. É importante. Bem, se o... Pois é, por isso que a corte, a composição da corte, que também é temporária, ela é interessante. Por exemplo, aqui são 2 embargadores, 2 juízes. Então você pega, por exemplo, um juiz que ainda não tem o status de desembargador, né? Ainda não está na cúpula do poder judiciário, né? E você coloca ele para a cúpula eleitoral. Então você pega 2 desembargadores estaduais escolhidos pelo próprio tribunal, pega 2 juízes estaduais escolhidos pelo próprio tribunal, pega um juiz federal e 2 advogados que não passa pela OAB, passa pelo tribunal. Então e para mandato, eles ficam lá 2 anos podendo ser renovados por mais 2 anos. Isso também cria aquela questão dele também não se apegar, ele vai ficar naquela eleição, pode ser que o tribunal não mantenha o cargo dele, de novo, numa nova votação, ele é obrigado a se candidatar, todo mundo, o desembargador que quiser se candidatar ao TRE, se ele quiser para o TRE, ele vai ter que se candidatar aqui dentro. Perdi a eleição. Não. Eu perdi a eleição para o TRE, para o doutor Buentes. É um caso, ele tem que se candidatar. Advogado também, abre lá o edital, dentro dos requisitos, você se candidata e é votado aqui. Então é importante essa troca.